Olá, doutor. Olá, doutora. Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto. Sou professor da equipe Master Juris e nós estamos aqui para apresentar o projeto de técnica redacional de uma peça. É importante aí destacar que dentro desse estudo da técnica redacional da peça, nós temos aí o propósito principal, que é apresentar de uma forma clínica, ou seja, passo a passo, como impetrar o habeas corpus através da análise de um caso concreto. Então, nessa aula, eu vou analisar um caso concreto e vou montar junto com você, passo a passo, organizando todas as teses jurídicas dentro de uma ação de habeas corpus. Então, vamos aí para a nossa tela. É importante aí destacar que no estudo da técnica redacional da peça, você tem que ter aí em mente a seguinte estrutura antes de analisar a peça. Vamos lá. Eu tenho ali, a infração. Quando analiso a técnica redacional da peça, eu tenho que analisar primeiro, verificando a infração, verifico a pena, verifico aí a ação, verifico o momento processual, vou verificando as teses, vou verificando também a situação prisional, se é de preliminar, se é de mérito, se é de competência. Perfeito? E analiso, obviamente, a própria competência. Então, a partir do momento que quando você vai desenvolver um raciocínio de um estudo de técnica redacional da peça, é sempre importante você fazer uma leitura prévia e vai anotando ou sublinhando a infração, vai sublinhando ali o tipo de ação, a pena, o que pode refletir em cima disso. Se você fizer toda essa estrutura preliminar, isso vai facilitar na desenvoltura do seu raciocínio jurídico. Então, qual é o objetivo? Vamos lá? Analisando aqui os objetivos, só reforçando aqui. Eu tenho que o primeiro objetivo é justamente construir uma técnica redacional passo a passo com análise clínica de todos os direitos. Também vou orquestrar as ideias para formular uma peça de habeas corpus. Tudo certo? Vamos então analisar agora um caso concreto. E em cima desse caso concreto, eu vou desenvolver uma peça de habeas corpus. Vamos lá? Então vamos lá. Caso concreto 1. César Benazzi foi acusado da prática do crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Ele teria adquirido indevidamente peças de veículos roubados. Preso em flagrante, César foi conduzido ao departamento de polícia, onde foram adotadas as providências de rotina, com a remessa, no mesmo dia, do auto de prisão em flagrante ao juiz da primeira vara criminal da comarca do Rio de Janeiro. Aí avanço. A autoridade judicial homologou o auto convertendo flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que César é um risco social, já que o fato causou clamor público na cidade em que morava. Diante da decretação da prisão, a defesa apresentou petição ao juiz impugnando o cárcere, pois César é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e emprego. Apesar dos argumentos defensivos, o pleito restou negado pelo magistrado, quem deferiu a petição. E aí, prosseguindo. Como advogado contratado, apresente a peça apropriada para combater o cárcere, com todos os argumentos pertinentes. Então, qual é o primeiro item ao ser analisado nessa peça? É o endereçamento. Você tem ali o endereçamento e é importante você saber quem é a autoridade coatora, porque por meio dessa autoridade coatora, você vai conseguir destinar esse endereçamento para o órgão competente. No caso aqui, eu tenho um juiz de direito que negou um pedido de soltura prévio ali pelo advogado, então ele acaba sendo autoridade coatora. A partir do momento que o juiz ele homologa essa ordem de prisão, esse endereçamento terá como destinação
ao Tribunal de Justiça. Então vem aqui comigo, analisando na nossa tela, eu tenho aí, primeiro item, o endereçamento. Vamos fazer aqui algumas observações em relação ao endereçamento, sempre destinado aí a presidente, quando for o tribunal. Então tem aqui, ó, autoridade coatora, o magistrado que homologou o auto de prisão em flagrante. O endereçamento é sempre ao presidente do tribunal competente. Ok, professor, então como ficaria esse endereçamento? Tudo bem? Vamos lá então, dando um exemplo aqui do endereçamento. Ficaria da seguinte forma: excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Depois que você fez esse endereçamento, você vai dar aqui um espaçamento de 5 linhas. Alguns gostam de dar um espaçamento de 10 linhas. Você não vai perder pontos se você der de 5 linhas, esse espaçamento, ou de 10 linhas. Não faz diferença. Então vamos aqui, ó, espaçamento. Coloca aí, ó, segundo item, o espaçamento. O terceiro item já é o apontamento processual. Então vamos fazer aqui o apontamento processual. Se for autos de prisão em flagrante, você coloca autos de flagrante, número. E aí coloca o número. Ou autos do inquérito, número. Ou autos do processo, número. Então fez o apontamento? Então apontamento dos autos de flagrante, ou apontamento do inquérito em curso, ou apontamento do número do processo já existente. Após a análise do apontamento processual, é importante que você dê o espaçamento de uma linha. Então, quarto item, tá lá, quarto item, espaçamento de uma linha. Depois do espaçamento, vamos analisar o preâmbulo. Então, quinto item, o preâmbulo. E o preâmbulo, ele vai ter um conteúdo extremamente diversificado. Então, nesse conteúdo que nós temos ali no preâmbulo, eu vou colocar a autoridade coatora, quem é o impetrante, quem é o paciente. Se for o pedido de liminar, eu já posso citar a liminar ali, previamente. Vou colocar o nome da ação. Qual é o nome da ação? Então, nesse caso específico, o preâmbulo, ele tem uma série de procedimentos, mas nós vamos analisar item por item, fazer aquela análise clínica, para que você aprenda a fazer uma peça. Então, na tela, nós temos aqui, primeira análise, análise do conteúdo. Conforme eu comentei com vocês, temos o impetrante. Então, vamos lá, impetrante. Na peça da OAB, geralmente, o impetrante é o advogado. O paciente é o cliente do advogado. Destacando aqui o habeas corpus como remédio constitucional judicial. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um remédio constitucional judicial que vai defender a liberdade de locomoção. Lembrando que a liberdade de locomoção é o direito de ir, de vir e de permanecer, envolvendo não só pessoas, mas também o seu patrimônio. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Além dessa previsão constitucional do habeas corpus, há a previsão também dentro do Código de Processo Penal, artigo 647 e seguintes. A própria ação de habeas corpus, ela tem uma certa informalidade. Professores mais antigos falam que habeas corpus pode ser impetrado até em papel de pão. Outros falam que pode ser impetrado em papel higiênico. Isso foi um fato que ocorreu há pouco tempo no STJ. Agora, você, como advogado, relatando ali uma peça, fazendo uma peça para uma prova específica, por exemplo, para a OAB, nesse caso, tem que ter uma certa formalidade. Então, veja você, eu tenho aí o impetrante, legitimação ativa, geralmente é o próprio advogado, em favor do cliente, que é o paciente. Nós vamos analisar aqui
o nome jurídico da peça. O nome jurídico da peça pode ser ordem de habeas corpus ou ação de habeas corpus. É importante destacar que você pode colocar esse nome em caixa alta e depois, geralmente, o que ocorre é um pedido de liminar. Então, você pode colocar ordem de habeas corpus com pedido de liminar em caixa alta, ou ação de habeas corpus com pedido de liminar em caixa alta. Mas se você não colocar essa parte do com pedido de liminar em caixa alta, também não perde ponto. Então, você tem aí o nome jurídico da sua peça, a ação que tem a finalidade de manter o corpo livre. Habeas corpus significa tenhas o corpo livre. Habeas corpus é um remédio constitucional judicial que está dentro da primeira geração ou dimensão dos direitos e garantias fundamentais. Eu tenho lá direitos individuais, civis, políticos. O habeas corpus reflete a transição do Estado autoritário para o Estado de Direito. Então, quando ocorriam prisões ilegais, a partir do momento que tem o start, o início dos direitos e garantias fundamentais, o habeas corpus é uma ferramenta imprescindível, justamente para fulminar qualquer tipo de ação que irá restringir a liberdade de locomoção no sentido do confinamento. Importante também destacar isso, tá? Vamos imaginar que aqui é uma repartição pública. E o indivíduo está chegando na repartição pública, eu falo assim, fecha a porta, não deixa esse cara entrar. Nesse caso, ele vai impetrar habeas corpus? Não. Eu não restringi a locomoção dele. Eu restringi o acesso dele a determinado local. A partir do momento que eu deixo ele entrar, tranco a porta e daqui ele não sai desse espaço, eu confinei ele. Confinou, habeas corpus. Impediu o acesso, mandado de segurança. Então são essas peculiaridades que eu vou passando aí no decorrer da nossa peça. Obviamente, porque se você lê o caso concreto e erra pensando que é o mandado de segurança e na verdade é um habeas corpus ou vice-versa, zerou na peça. Já era, não passa. Então tem que tomar um certo cuidado, uma certa cautela. Depois do nome jurídico da peça, nós vamos aqui à indicação da autoridade coatora. Os artigos de embasamento, não a indicação da autoridade coatora, artigos de embasamento, que é o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, artigo 647 seguintes do Código de Processo Penal. E agora sim, nós vamos aqui à indicação do paciente ou da liminar. Liminar, então tem aqui indicação de liminar. A liminar segue dois requisitos, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Geralmente, a liminar ela é apresentada sim numa peça de habeas corpus, justamente porque aquela demora de um cerceamento, onde o indivíduo está ali preso, ela pode gerar danos irreparáveis. E quando a liminar tem a fumaça do bom direito e o perigo da demora, sendo isso reconhecido pelo próprio integrante do Poder Judiciário, a decisão ela é rápida. É claro, é importante destacar que numa ação de habeas corpus não se cabe a dilação probatória. As provas devem ser apresentadas de plano e não pode ser num caso uma situação de grande complexidade, porque aí perde a característica ali do habeas corpus de ser uma ação de processo sumaríssimo, extremamente célere. Então, todos esses casos, todas essas peculiaridades, você tem que ter essa noção justamente para definir a linha de raciocínio jurídico dentro da sua peça. E aí avançamos dentro aqui da estrutura, vamos agora à indicação da autoridade coatora, Então, na indicação da autoridade, fez a indicação da autoridade coatora? Beleza. Agora vamos fazer a indicação do paciente. E nessa indicação do paciente, vamos dar a ele uma qualificação que seja exauriente. E essa qualificação que é exauriente decorre de uma ação autônoma de impugnação, ou seja, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, ou seja, todas as características
mínimas do paciente devem estar dentro ali da ação de habeas corpus, justamente para que ele seja ali o beneficiado, tem que ter nome, residência, estado civil, identidade, CPF, entre outros requisitos. Lembre-se, todas essas características são características que devem compor ali o preâmbulo. Daqui a pouquinho eu vou dar o exemplo do preâmbulo dentro da análise do caso concreto. E aí avançamos e vamos aqui ao exemplo do preâmbulo, construindo o preâmbulo dentro desse caso concreto. Então, no caso concreto, com referência ao caso concreto, como é que ficaria o preâmbulo? Vai ser da seguinte forma. Nome, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, sob o número 25 pontos, com escritório na rua 3 pontinhos ou 4, procuração anexa, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, combinado com os artigos 647 e seguintes do CPP, impetrar ordem de habeas corpus com pedido liminar em razão de ato praticado pelo meritíssimo juiz da primeira vara criminal da cidade do Rio de Janeiro, ora apontado como autoridade coatora em favor de, vamos lá, César Benassi, nacionalidade, abre aspas, reticências, fecha aspas, estado civil, abre aspas, reticências, fecha aspas, profissão, mesma coisa, filiação, portador do RG número, espaço, CPF número, espaço, residente domiciliado na rua, espaço, ora apontado como paciente pelas razões de fato e de direito a seguir indicadas. Ok? Construir o meu preâmbulo. Vou dar um espaçamento e vou para a narrativa fática. Então é importante aqui destacar que a construção do preâmbulo ela tem que ser mais completa possível, justamente porque é uma prerrogativa para a desenvoltura do raciocínio jurídico. Vamos dar um espaçamento agora. Fez o preâmbulo? Ok. Vamos dar um espaçamento, e esse espaçamento é de uma linha, então, sexto item no caso, né? Espaçamento de uma linha. Depois, eu vou para o 7º item, que é a narrativa fática. Na narrativa fática, deve-se parafrasear o caso apresentado. O que é parafrasear? Nós vamos aí atribuir uma nova, reescrever, né, toda a situação ali da peça numa linguagem mais culta, onde eu vou colocar somente os fatos importantes dentro dos aspectos técnicos jurídicos, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. A narrativa fática, obviamente, eu quero que você treine, não adianta eu ficar reescrevendo o que está no texto aqui para você, justamente para não perder tempo. É claro que na parte do direito eu vou escrever, mas destacando aqui a narrativa fática, quando você tem aqui essa narrativa fática que é parafrasear, a paráfrase é uma figura de linguagem, onde determina a reescritura, trazendo uma linguagem objetiva, clara, pertinente ao que você está almejando. Então vamos na tela? Quando coloca aqui, deve-se parafrasear o caso apresentado, está lá, ó, parafrasear, atribuir, novo tipo de explicação, tornando mais perceptivo o texto, sem alterar suas ideias originais. Observação, não pode-se inventar os fatos. Tudo bem? Bom, fiz a narrativa fática, agora eu vou para o direito. Então, os fatos do direito, depois do pedido. Então, analisando aqui o direito na nossa tela. Do direito, então vou dar aqui a parte, o 8º item, a classificação de 8º item ao direito. É importante, quando se destaca o direito, é uma desenvoltura das teses jurídicas numa ação de habeas corpus, analisando esse caso concreto. Então, o que eu vou atacar, o que ocorreu ali de ilegalidade, de abuso de poder, que torna essa prisão ilegal?
pelo que eu vi, foi um crime de receptação, artigo 180. E a pena máxima da receptação é de 4 anos, que não justifica a prisão preventiva. E a prisão preventiva, conforme o artigo 312 lá do Código de Processo Penal, juntando ali com o artigo 313, ela tem pressupostos para que ocorra a preventiva, e esses pressupostos não foram seguidos pelo magistrado. Obviamente, via de regra, a prisão preventiva, ela só pode ser decretada, via de regra, quando a pena máxima do crime suplanta os 4 anos, salvo se for reincidente crime doloso. Aí você vai analisar toda a parte do 313, do Código de Processo Penal. Se houver dúvida sobre a identificação, se for crimes com violência doméstica familiar. Então, todas essas características, processo penal. E o 312 do Código de Processo Penal, que traz os requisitos, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, todas essas prerrogativas da prisão preventiva devem ser destacadas numa clareza solar na nossa peça. E o que foi que o juiz fez? Salvo engano, sem atingir esses 4 requisitos do 312, por causa de um clamor lá dentro da circunstância que ocorreu dentro da cidade, enfim, o juiz determina a prisão preventiva. Está errado. Então vamos lá? Vamos atacar? Atacando aqui o direito, eu tenho ali, indicar as teses jurídicas do habeas corpus com referência ao caso concreto, conforme comentei com vocês. Questionamentos: a conversão em prisão em flagrante foi correta? Ou seja, em decorrência dessa pena, o risco social é requisito para a prisão preventiva? Então, tudo que comentei com vocês. Então, vamos fazer o direito? Vamos lá. Então, do direito. Aí eu fiz a redação aqui para vocês. Então, como seria a redação do direito? De acordo com a nova orientação da legislação processual penal brasileira, é patente a prevalência das medidas cautelares diversas da prisão, ficando esta reservada para os casos de maior gravidade, cujas circunstâncias fáticas indiquem risco à própria efetividade do processo ou de reiteração criminosa. Então veja lá, olha só. Quando eu inicio o direito, eu vou utilizar aquela linguagem técnica ou jurídica, fazendo uma introdução. Já devo perceber que eu vou atacar aqui a prisão preventiva que foi irregular. Então eu começo falando das características da prisão preventiva, o que determina a prisão preventiva. A prisão preventiva tem a função de não atrapalhar, prende-se o indivíduo preventivamente, para que ele não atrapalhe o processo, para evitar uma reiteração criminosa. Então você tem todas essas características da prisão preventiva que eu vou analisando nessa introdução do direito. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Agora eu vou acompanhar com o mouse com vocês. Então vamos lá. Em outras palavras, a prisão da liberdade antes do trânsito em julgado somente se justifica quando for a única maneira de satisfazer a proteção da persecução penal. Então, em última ratio, né? Aí avanço. Em caso, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito. Perceba você, rapidinho, vem aqui comigo, que na tese de defesa de um habeas corpus, você incorporando a própria circunstância em que você vai defender o seu cliente, você não pode afirmar que ele cometeu o crime. A sua redação tem que ser sempre suposta prática do ato delituoso, ele é suspeito de ter cometido a infração penal, sempre trazendo ali uma certa circunstância onde você coloca em dúvida se o seu cliente cometeu o crime ou não. Obviamente, direcionando mais para uma linha de defesa. Então eu coloquei aqui sublinhado, mas não é para você fazer isso na peça. É só para mostrar a importância desse trecho. Então, de novo, em caso o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito de receptação, disciplinado no artigo 180 do Código Penal, cuja pena, né? Aqui não é pela, é pena, tudo bem? Pena máxima prevista é a de 4 anos de restrição. Aí vamos lá. A teor do que informa o artigo 313 do Código de Processo Penal, em regra,
A prisão preventiva somente deve ser decretada nas infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, já inicialmente, a indicar uma violação dos limites objetivos de admissibilidade da prisão. Então, quando eu coloco aqui, já inicialmente a indicar uma violação, mostra que o primeiro erro do magistrado está aqui, determinar a prisão preventiva, sendo que a pena, ela não é a pena da receptação, 180, ela não é superior a 4 anos, ela é até 4 anos. A pena máxima em abstrato, obviamente. Avanço e coloco, se não fosse o bastante, é de rigor que a prisão preventiva esteja justificada na presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, pena de grave afronta ao princípio da inocência. Então, obviamente, aqui eu estou destacando um princípio constitucional, pode vir comigo, que é o princípio da presunção da inocência, salvo engano, artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito, ninguém será condenado, ninguém será considerado, vamos botar culpado, salvo engano a redação dessa forma, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a prisão preventiva, a prisão temporária, demonstra que o indivíduo ele é culpado? Não, porque só é culpado após a sentença transitada e julgado. Mas eu estou defendendo meu cliente. Então, eu vou criticar essa circunstância da prisão preventiva falando que afeta o princípio da presunção da inocência. Eu tenho que puxar ali para o lado do meu cliente. Aí eu avanço, vamos lá? Descendo, está aqui, descendo aos fatos da causa, vê-se que o juiz, com a devida vênia, sempre respeitando o magistrado, né? Então coloca aqui, com a devida vênia, com todo o respeito, do entendimento contrário, não logrou demonstrar estarem presentes os requisitos, porquanto baseou a privação da liberdade em suposto. Então, peraí, deixa eu destacar aqui, vamos lá? Só pegando aqui um destaque. Opa, vamos lá, mouse. Beleza, não pegou? Não está pegando aqui, mas tudo bem. Em suposto risco social. Então, a privação da liberdade foi baseada em suposto risco social, e não em fumus commissi delicti, e não em periculum libertatis. Foi apenas um risco social, como garantia da ordem pública, que está totalmente errado. E aí eu vou avançar. Avançamos? Como é sabido, os requisitos fáticos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que justificam o decreto de prisão preventiva, devem ser interpretados como situações concretas a risco da persecução penal e a própria segurança jurídica, levando-se em conta a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa. Então, o que eu estou atacando aqui dentro da tese do direito? O fato de ter ali um mero risco social não gera fundamento para a prisão preventiva, porque o pré-requisito para a prisão preventiva é uma demonstração concreta que esse indivíduo gera risco à sociedade. E aqui não tem essa circunstância. De acordo com a leitura do texto, não posso inferir, obviamente, mas de acordo com o caso concreto, os dados que são passados não demonstram que esse indivíduo ele já tem antecedentes criminais, ele já é um delinquente contundente em relação às ações criminosas. Então, nessa tese do direito, você vai atacando todos esses pontos de fragilidade que tem ali no caso concreto, onde a atuação do magistrado mostra alguns erros que podem ali fundamentar, obviamente, uma efetiva soltura do seu cliente. Então, avançamos na nossa tela. Na hipótese dos autos, além da inexpressividade da infração penal cometida sem grave ameaça ou lesão à pessoa, as provas amealhadas manifestamente desaconselham a privação da liberdade, considerando o perfil do agente, que possui bons antecedentes,
residência fixa e emprego, o que afasta toda a evidência da imputação de risco social. Tudo bem? E vamos avançando. Diante do acima exposto, sem sombra de dúvidas, impõe-se a revogação da ordem de prisão. Então, já estou fazendo pedido, da revogação da ordem de prisão, sendo a liberdade uma exigência ao caso, seja pela ausência dos requisitos para a conversão da prisão previstos no inciso 2º do 310 do Código de Processo Penal, seja absoluta dissonância com as hipóteses legais de admissibilidade da preventiva, a teor dos artigos 312 e 313 daquele mesmo diploma processual. Avanço mais um pouco e eu tenho aqui o espaçamento de uma linha. Então, doutores, doutoras, nesse caso específico, eu montei toda a estrutura do direito, com os argumentos técnicos e jurídicos, atacando todas as falhas do magistrado naquele caso concreto, demonstrando para o tribunal competente em julgar a ação de habeas corpus que, com toda a vênia, com todo o respeito, houve uma falha na decretação dessa prisão preventiva. E você, advogado, tem que incorporar essa linha de defesa. E aí você faz ali o espaçamento de uma linha e agora nós vamos para a liminar. Vamos lá? Então, na tela, espaçamento aí de uma linha. Eu gosto de fazer uma liminar extremamente sucinta, sem enrolação, para que você possa ter ali toda a garantia de que naquele espaço para você construir sua peça vai ter ali, obviamente, ideias concisas, ideias objetivas e claras. Então, a liminar eu faço dessa forma. Liminarmente, então 10º item da liminar, liminarmente, requer a imediata concessão da ordem de habeas corpus, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura, fazendo cessar de imediato o intolerável constrangimento à liberdade do paciente. Fiz o pedido de liminar de uma forma clara, objetiva, do espaçamento ali de uma linha. Então, espaçamento, pular uma linha. E agora, eu vou para o 12º item, que é do pedido. Perfeito. Bom, quando eu faço o pedido, eu gosto de organizar o pedido de uma forma sistematizada, item por item. Existem doutrinadores, e obviamente até operadores do direito, que colocam ali, os doutrinadores colocam na sua obra um pedido, tudo junto. Eu gosto de segmentar, justamente para que eu possa desenvolver a ideia do raciocínio jurídico. Eu quero pedir informações, eu faço no pedido, solicitando informações do magistrado, que é a autoridade coatora. Por que prendeu? Justifique. Eu quero solicitar ali um parecer da Procuradoria de Justiça. Eu quero que seja apreciada essa liminar. Então, vou organizando essa linha de raciocínio jurídico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui do pedido. Vamos dar um exemplo. Nesse caso concreto, como é que seria o pedido? Então, no caso concreto, eu tenho ali, diante do exposto, e com base no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, combinado com o artigo 647 e seguintes do CPP, requer. Aí agora eu vou desenvolver minha linha de raciocínio. Primeiro pedido. A oitiva da douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente o parecer. Agora eu vou pedir a informação à autoridade coatora. Então vamos lá. Requisição de informações ao juiz da primeira vara criminal da comarca do Rio de Janeiro, ora apontado como autoridade coatora. Agora eu vou pedir também a avaliação do mérito da liminar. Então vamos lá. A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide a ação de habeas corpus pretendida como medida da mais inteira justiça, com o respectivo alvará de soltura. Ok? Então, fiz ali meu pedido de uma forma clara, objetiva. Vou dar o espaçamento de uma linha e vou para a parte autenticativa.
Então, na tela, vamos lá? Na tela. Eu tenho aqui, ó, o espaçamento de uma linha e vamos para a parte autenticativa, justamente para finalizar. É importante destacar que a ação de habeas corpus, pode vir aqui comigo? A própria ação de habeas corpus não tem prazo. Não existe um prazo determinado. Então, você vai fazer essa parte autenticativa, colocando a cidade, a data, tudo bonitinho. Vai colocar ali, obviamente, um espaçamentozinho, os 25 pontos, OAB, advogado, OAB número. Então, vamos usar essa estrutura? Vamos lá? Então, na tela, eu tenho lá, ó, termos em que pede deferimento, Rio de Janeiro, dia, mês, ano. Lembrando que a ação de habeas corpus não tem prazo. Advogado, aspas, reticências, fecha aspas. OAB número, aspas, reticências, fecha aspas. Tudo bem? E assim, nós analisamos um caso concreto e montamos toda a estrutura da peça diante desse caso concreto. O nosso material ele está extremamente completo. Tudo que eu apresentei aqui para vocês, você está recebendo. E que você, obviamente, qualquer tipo de dúvida em relação às peças, pode entrar em contato com a nossa coordenação, que a coordenação passa para mim. E eu estou aí de total disponibilidade justamente para esclarecer todas as suas dúvidas, porque eu sei que o início de uma construção de uma peça, ele é um pouco difícil, justamente porque às vezes o candidato não está acostumado. Ou às vezes o candidato faz um tempo que ele não estuda e esqueceu muita coisa. E às vezes eu trouxe aqui, obviamente, um caso concreto, e você pensa, mas e se fosse da seguinte forma? E se fosse da outra forma? É por isso que nós temos também um outro arquivo, que é a petição inicial mínima do habeas corpus. E ali eu trago todas as possibilidades, obviamente, as mais usuais de uma peça de habeas corpus, onde você, nesse arquivo, pode analisar toda a estrutura do habeas corpus, que é praticamente uma repetição disso aqui, mas analisando de uma forma mais abstrata e não um caso concreto, e ali você tem uma complementação dessa aula. Muito obrigado, fique com Deus e um forte abraço.